Henri Lefebvre foi um daqueles autores que, no pós-Segunda Guerra Mundial, decidiu enfrentar várias questões que estavam presentes no pensamento de Marx e que, no entanto, eram recusadas de ser debatidas pela esquerda na segunda metade do século XX. Dentre elas está, por exemplo, a questão da alienação, à qual ele volta com bastante intensidade nos seus estudos sobre a vida cotidiana. Mas Henri Lefebvre também teve o grande mérito de avançar no sentido de resgatar dimensões pouco claras para diversos leitores a respeito do pensamento do próprio Marx. É o que ele tenta fazer, por exemplo, em um pequeno livro que se intitula Síntese do Pensamento de Marx. Na nossa sessão de hoje, pegaremos apenas um dos capítulos do referido livro, em particular, o capítulo 2, que se intitula Marxismo e Pátria, Marxismo e Religião. Dois temas extremamente sensíveis no interior do pensamento de Marx, mas também no interior do pensamento da esquerda. Trata-se aqui de um texto curto, mas que traz questões fundamentais para refletirmos ou para adentrarmos com mais cuidado ao pensamento marxiano. Lefebvre parte, neste texto, da seguinte reflexão. Um dos maiores erros que se pode cometer ao intentar compreender a Marx é abordar seu estudo a partir de certas fórmulas concisas, popularizadas, que, em geral, passam por resumos de seu pensamento. Aqui ele está tentando para o seguinte: não é através de frases ou de passagens isoladas do texto de Marx que se pode compreender dialeticamente a sociedade ou mesmo se compreender a realidade social. Observa Lefebvre que é necessário relacionar estas fórmulas, ou seja, as diversas passagens contidas em textos de Marx, com o contexto no qual elas foram elaboradas. Só deste modo, estes momentos da produção marxiana adquirem o seu pleno sentido, muitas vezes obscurecido, por se abordar as questões tratadas por Marx de uma maneira fragmentada e isolada. Lefebvre prossegue observando que Marx e Engels escreveram no Manifesto Comunista, por exemplo, que os proletários não têm pátria. E várias interpretações, as mais gerais e as mais desconexas possíveis, foram dadas a esta passagem contida no manifesto. Observa Lefebvre. Em seu pensamento, esta frase significa que a classe dominante, a burguesia, nega à classe operária o lugar que merece na nação, ou seja, no território nacional. Os operários não têm pátria porque eles estão alijados de participar da riqueza social, ali onde esta riqueza social é produzida. E a burguesia não pode conceder uma pátria aos trabalhadores, ou seja, o direito de se apropriarem das riquezas sociais produzidas, porque a burguesia pretende dominar e possuir a nação como sua propriedade exclusiva. Observa Lefebvre que, em 1848, esta teoria correspondia a uma experiência, a uma reivindicação profunda dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores haviam se organizado cada vez mais para disputar a posse das riquezas sociais.
Tomada isoladamente, esta frase, ou seja, os proletários não têm pátria, tomada isoladamente, esta frase parece significar que os proletários não querem nem devem ter pátria. Isto dá a esta passagem, utilizada neste sentido, uma inflexão anarquista e não uma inflexão marxista. No entanto, Marx e Engels haviam precisado bem o sentido no qual estavam utilizando esta expressão ou esta ideia. E para reforçar o seu argumento, Lefebvre resgata aqui uma passagem dos próprios Marx e Engels. Diz a passagem: se reprovou aos comunistas que querem abolir a pátria, a nacionalidade. Porém, os proletários não têm pátria. Não se lhes pode, por conseguinte, arrebatar o que não possuem, uma vez que eles não participam da riqueza social, não se apropriam da riqueza social. O proletariado deve conquistar o poder político, constituir-se em classe nacional, constituir-se ele mesmo em nação. Todavia, é nacional, porém, já não no sentido da burguesia, ou seja, a nação não é entendida no sentido de que uma parte se apropria da riqueza e outra parte está expropriada da riqueza, mas, pelo contrário, a ideia de nação implica a retomada das forças produtivas pelo trabalho, a fim de organizar a sociedade para atender às necessidades de toda aquele contingente de individualidades que estão presentes em um determinado território nacional. Nesse sentido, a classe deve constituir-se em nação, renovando profundamente o sentido de nacionalidade. Ademais, prossegue Lefebvre, Marx e Engels insistem no fato de que, ao superar o estreito ponto de vista do nacionalismo burguês, os representantes políticos das classes progressistas, leia-se o proletariado, tomarão posição sobre todas as questões internacionais. Portanto, o proletariado, ele não busca se apossar apenas da riqueza nacional, restabelecer o controle das forças produtivas do trabalho. É necessário que ele tenha também um espírito internacionalista. E na leitura de Marx e Engels, na medida em que a consciência de classe avançasse, esse espírito internacionalista tenderia a se reforçar. Ademais, Marx e Engels insistem no fato de que, ao superar o estreito ponto de vista do nacionalismo burguês, os representantes políticos das classes progressistas tomarão posição sobre todas as questões internacionais. E que, em todos estes problemas, sua posição será igualmente progressista. Os verdadeiros democratas, os verdadeiros representantes do proletariado nos diferentes países estarão necessariamente de acordo para determinar uma grande política mundial de democracia e de progresso. Portanto, o internacionalismo é que passa a se sobrepor ao espírito nacional. Entre os proletários dos diferentes países, conscientes de sua missão e de seu futuro, não pode existir nenhuma razão profunda e duradoura de desacordo, não porque suprimem brutalmente as fronteiras, e sim porque desenvolvem amplamente os intercâmbios materiais e espirituais entre os povos, e, sobretudo, porque não se propõem nem podem propor-se dominar a outros povos, uma vez que a finalidade última, ou a finalidade primeira, melhor dizendo, da luta de classes conduzida pelo proletariado é caminhar no sentido de abolição de toda e qualquer estrutura social de classe. Para reforçar esta ideia, mais uma vez, Lefebvre recorre a Marx e Engels.
Uma ação combinada, pelo menos dos povos mais civilizados, é uma das condições da liberação do proletariado. Na medida em que se haverá abolido a exploração de um indivíduo por outro, também se abolirá a exploração de uma nação por outra. Com o antagonismo das classes dentro da nação, desaparecerá a hostilidade recíproca entre as nações. Portanto, com o fim do antagonismo de classes dentro de uma determinada nação, desaparecerá a hostilidade recíproca entre as nações, uma vez que a luta é para abolir a luta de classes, não apenas em um único território, mas em diversos territórios. Lembremos que, para Marx e Engels, a condição para um provável sucesso do processo revolucionário é, primeiro, que ele ocorra em países onde as forças produtivas já estejam suficientemente desenvolvidas. E, segundo, que se construa um cinturão de países revolucionários, uma vez que a produção havia se tornado complexa, de tal modo que, a um único país, era impossível obter todas as matérias-primas de que necessitava para realizar a sua produção. Lefebvre prossegue observando que Marx e Engels indicam deste modo como o patriotismo dos trabalhadores vai necessariamente ligado com uma política internacional bem definida, proporcionando-se a libertação de todas as nações e de todos os trabalhadores, e lutando em escala mundial contra os opressores. Em troca, o nacionalismo burguês é incompatível com uma política mundial de verdadeira grandeza. A burguesia, observa Lefebvre, se fragmenta necessariamente em burguesias nacionais que lutam entre si ou se servem umas às outras sob intrigas. Ademais, é assim como a burguesia se converte em classe decadente, em classe que se perde a si mesma. Outro exemplo da reflexão de Marx pouco compreendida e que Lefebvre procura resgatar aqui neste pequeno texto se direciona a combater a vulgarização que se fez dentro do marxismo e mesmo fora dele, e sobretudo fora dele, a respeito da religião. Sobretudo a partir de uma frase que está no texto de Marx, Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Neste texto, Marx colocará que a religião é o ópio do povo. Lembremos que no século XIX existia na Inglaterra, por exemplo, as casas de ópio, ou seja, era liberado para os indivíduos entrarem nesses recintos e se drogarem, ou seja, ficarem lá delirando o tempo que desejassem. Nesse sentido, a ideia do ópio é de que se consome algo que retira a clareza do pensamento, cria uma nuvem no pensamento, impede de pensar racionalmente. Então, quando Marx está colocando a religião é o ópio do povo, ele está atentando para o efeito que a religião tem no sentido de criar obstáculos para que o ser social se perceba como criador da sua própria história. Vejamos como Lefebvre apresenta esta questão. A religião é o ópio do povo, está escrito no texto de Marx. Esta célebre fórmula se apresenta no sentido de que, segundo Marx, o povo se embriaga de religião, como de álcool, para esquecer suas penas, e que se o embriaga com este tosco excitante para que esqueça as suas reivindicações e a sua grande missão política. É certo que esta interpretação não é incompatível com o pensamento de Marx. Lefebvre vai resgatar aqui toda a passagem bastante conhecida na qual
Marx tematiza a respeito da religião. A fim de tornar mais claro o raciocínio do autor, nos permitimos aqui reler a passagem longa que Lefebvre extrai ou retém do texto de Marx. Dirá Marx: o homem faz a religião, e não a religião ao homem. A religião é a consciência que o homem tem de si, quando, todavia, não se encontrou a si mesmo, ou quando já se perdeu de si mesmo. Agora vejamos. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Este Estado e esta sociedade produzem a religião, ou seja, a base material da sociedade que produz as representações religiosas. Religião, que é uma consciência falseada do mundo, porque é um mundo falseado, ilusório. A religião é a teoria geral deste mundo, sua enciclopédia, sua lógica popular, seu ponto de honra espiritualista, sua exaltação, sua sanção moral, seu complemento solene, seu tema geral de consolo e de justificação. Ou seja, através da religião, os indivíduos buscam uma fuga da materialidade na qual estão inseridos e das formas de dominação na qual estão inseridos. A miséria religiosa é, por sua vez, a expressão da miséria real e o protesto contra esta miséria real, uma vez que o ser social projeta num além aquilo que ele gostaria que se realizasse no plano do aquém, ou seja, da terra. É o suspiro da criatura agoniada, a alma de um mundo sem alma e o espírito de um mundo sem espírito. É o ópio do povo. A crítica da religião, ou seja, a compreensão científica da religião, a crítica da religião é, pois, o princípio de uma crítica deste vale de lágrimas que a religião rodeia de sua auréola. A crítica arranca as flores imaginárias que cobrem as cadeias do homem, não para que o homem suporte cadeias sem atenuantes e sem sonhos, mas sim para que se as sacuda e recupere a flor viva, ou seja, compreenda a sua realidade sem mistificações. A crítica desengana o homem para que pense, atue ou revista sua realidade como um homem que chegou à idade adulta, mas mediado pela religião. Portanto, a crítica à ciência tem por finalidade trazer o ser social de volta ao plano da razão e a compreensão da realidade concreta na qual está inserido. A partir desta passagem, Lefebvre tece as seguintes considerações. O texto, em seu conjunto, mostra claramente que, para Marx, a religião não se reduz a uma tosca excitação espiritual. Não lhe reprova que careça de beleza, sim que aporte uma beleza ilusória à vida, que deixe a vida real de uma maneira totalmente negativa, sem mudá-la. Marx não reprova que careça de alma e de espírito, mas sim que não seja mais que a alma e o espírito, a alma de um mundo sem alma, o espírito de um mundo sem espírito, e afasta ao homem de si mesmo, dissimulando as cadeias sob uma camada de flores. E essas cadeias são as relações de dominação de classe nas quais estes seres estão inseridos. O marxismo, prossegue Lefebvre, não tem, pois, nada em comum com um anticlericalismo simplista. Não propõe que se persiga a religião. Marx e Engels aprovavam medidas democráticas, por exemplo, que foram tomadas pela Comuna, especialmente a da separação da Igreja em relação ao Estado e da independência da educação em relação à religião. Ou seja, não estavam colocando que é necessário eliminar a religião, ou seja, a força, por decreto, dizer que a religião não existe mais. Nesse sentido, escreverá Engels
em 1871, que, no caso da Comuna, se decidiu retirar das escolas os símbolos religiosos e tudo aquilo que cai na órbita da consciência individual de cada um. Ou seja, a religião é uma questão de foro privado, ou de foro privado. A religião, vai dizer Engels nesse texto de 1871, de 2 de abril de 1871. A religião é assunto de incumbência privada. Prosseguem eles ainda observando que, com as iniciativas que foram realizadas na Comuna de Paris em 1871, os padres foram devolvidos à vida privada para que vivessem das doações dos crentes, como seus predecessores, os apóstolos. Os estabelecimentos de ensinamento, liberados de qualquer intrusão da igreja ou do Estado, se abriram gratuitamente ao povo. A instrução resultava acessível a todos, e a ciência se liberava de suas travas. Portanto, em nenhum momento, Marx e Engels estão propondo uma perseguição a todo e qualquer culto religioso. Concluirá neste sentido, ou avançará neste sentido, o Lefebvre. Precisemos o pensamento de Marx sobre este ponto tão importante e tão discutido. É necessário, dizia, criticar a religião, e esta crítica é a primeira condição de toda crítica. Como criticá-la? Pensavam Marx e Engels, explicando-a, mostrando com a experiência histórica como e por que a criatura agoniada busca o consolo no além. A análise das consciências reais da vida humana explica a projeção que faz o homem de sua própria imagem, que é a ideia de que os homens reproduzem no plano dos céus como que eles gostariam que os homens reais fossem, de suas próprias preocupações nas brumas fantásticas do além. Pois não é a consciência que determina a vida, é a vida o que determina a consciência. Não obstante, observará Lefebvre, e à luz do próprio Marx, dos próprios Marx e Engels, é difícil deduzir as formas religiosas das formas de vida, ainda que este método é o único realmente científico. Ou seja, é difícil a superação da esfera religiosa do plano da vida cotidiana. E só é possível realizar esta tarefa a partir do momento em que a realidade social passar a ser cada vez mais esclarecida e ser compreendida pelos seres sociais de uma determinada contextura histórica. A religião, em geral, conservará certo prestígio até o dia em que as condições da vida prática e cotidiana do homem que trabalha se expressarão em relações racionais, ou seja, a partir do momento em que os seres sociais passarem a compreender cada vez mais que são eles que fazem a história e não os deuses. Pois a vida social só se despoja de seu véu místico e nebuloso no dia em que aparece em seu conjunto como produto de homens livremente associados, que exercem um controle consciente e planificado sobre a sua existência. E esta passagem, Lefebvre retira do livro O Capital, tomo 1. Por conseguinte, conclui Lefebvre, a religião tem um fundamento profundo, primeiro na necessidade de consolo, de espírito, de alma e de beleza por parte da criatura agoniada, privada de alma, de espírito e de beleza. Logo, na ignorância e a impotência na que se encontra o homem em relação à sua própria vida social. A opressão e a exploração, a ignorância e a impotência, esta é a dupla raiz da moral e da religião, segundo Marx. E não se trata de perseguir a religião, sim de mudar a situação em que se encontram os seres humanos, de conhecer e explicar o mistério social, de transformar esta sociedade, de suprimir
a agonia da criatura, trazendo-a de volta ao terreno da razão e ao domínio da sua própria realidade social. Com esta passagem, Lefebvre encerra esta curta, porém rica, reflexão contida no capítulo 2 do livro Síntese do Pensamento de Marx. Capítulo este que se intitula Marxismo e Pátria, Marxismo e Religião. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas. Caso entendam que estes vídeos possam ser úteis para outras individualidades, os divulgue, no sentido de fazer com que o pensamento científico seja cada vez mais patrimônio universal. Até uma próxima.